Querido, hoje eu quero pregar, né? Uma mensagem que Deus me deu no ano de 2014. Eu nunca preguei ela aqui na igreja. Nunca. Eu já preguei algumas mensagens de alguns anos atrás. Mas essa aqui eu nunca ministrei aqui. Eu já ministrei em outros lugares. Eu me lembro quando eu voltei para Congonhas, no ano de 2016, eu recebi o convite para ministrar numa noite gospel aqui na cidade, lá no cinema. E eu estava voltando e estava assim, muito longe da cidade, espiritualmente falando, para perceber, né, o que a cidade estava vivendo, quais eram as fortalezas e necessidades espirituais da cidade. Então, depois que eu recebi o convite, eu fiz um tempo de jejum e oração, e me lembro que eu tinha um propósito de oração toda noite, orando por essa causa. E o Senhor me deu uma mensagem. Só que, aí eu levei, na época eu usava um tablet, e levei essa mensagem. Quando eu cheguei lá no cinema, aí o Senhor me fez lembrar dessa mensagem. Aquela que eu havia preparado, Ele mandou deixar de lado. E Ele me fez lembrar dessa mensagem. Talvez, querido, por ser uma mensagem que no meu ministério eu mais prego. Talvez por ser uma mensagem que eu tenho mais confiança para ministrar. Que é o quanto Deus quer levantar homens e mulheres nesse tempo, para serem usados. Você diz amém por isso? A necessidade que há, a expectativa que há nessa geração, de homens e mulheres modelo, referência, líderes, pessoas que assumem responsabilidades e que não se acovardam, que não se escondem, que não fogem como o profeta fujão, Jonas, mas pelo contrário, pessoas que estão dizendo como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me lembrei então dessa mensagem e vasculhando lá o meu arquivo, eu percebi que eu ministrei ela no dia 25/5/2014, lá na nossa igreja. A nossa igreja estava vivendo um tempo muito poderoso, um tempo assim de um despertamento incrível, um despertamento maravilhoso, querido. Desde as crianças até os adultos mais experientes, todo mundo estava assim empenhado, engajado dentro da visão de fazer discípulos. Todo mundo, sem exceções. E era tão interessante porque algumas coisas a gente tinha que barrar. A gente precisava frear, tinha gente que não estava pronto ainda. Então a gente precisava dar para ele um alimento mais sólido, para então ele ir, mas houve esse despertamento. As pessoas chegavam perto de mim, do pastor Milton, e falavam assim: pastor, minha casa está aberta, por favor, vai lá fazer um culto, leva uma célula para lá, por favor, ministra na minha família. Em contrapartida, os jovens, querido, cada culto era uma experiência nova, porque, semelhante ao irmão ali, ó, ninguém vinha sozinho para o culto, todo mundo vinha acompanhado, sabe? E nós vivemos aquele tempo assim de um grande despertamento espiritual, coisa simples, não precisou acontecer uma grande conferência de louvor, de adoração, ou uma conferência de cura, milagres, ou uma cruzada de fé, não foi preciso. A gente só pagou um preço em oração. A gente só despertou a igreja para a oração. Querido, e foi assim tremendo que a gente viveu. E eu me lembro que nesse dia 25/5, o Senhor me deu essa palavra. E eu ministrei essa palavra e no final, houve tanta gente se comprometendo com o Senhor. Pessoas entregando a vida para Jesus, outros voltando para a casa de Deus. Outros ali dizendo: eu quero ser usado. Meu irmão, que foi tremendo, o culto foi maravilhoso. Sabe aquelas coisas que ficam registradas na sua memória e você nunca mais esquece? Você tem alguma aí? Pois é. Enquanto a gente estava adorando, eu me lembrei daquela atmosfera. E eu falei assim: Senhor, por favor, nos leva a esse entendimento. Então, querido, nessa noite, essa é uma noite muito especial. Sabe por quê? Porque você está aqui. Talvez você olhe algumas cadeiras vazias, você fala assim: fulano devia ter vindo. Quando a gente vai embora para casa, a gente sempre lembra daqueles que faltaram. Sabe? Ó, fulano foi, ciclano não estava. A gente faz isso por compromisso, né? Saudade. De vez em quando a gente manda uma mensagem, dá uma ligada: oi irmão, o que está acontecendo? Você está vivo? Né? Mas querido, olha só que tremendo.
Você está aqui. Então essa palavra não é para quem não veio. Essa palavra é para você. Essa palavra não é para aquele que está longe, distante, frio. Não, é para você. Nós temos que ter esse coração aberto para que Deus ele nos revele. Então eu queria dizer isso para você. A palavra do Senhor, ela está vindo ao seu coração. Você diz amém? Ela não está vindo para outro. Tem pessoas nos assistindo agora, quem sabe até de outro país, eu não sei. Ou que vão assistir isso aqui anos depois, o Senhor permitindo. Mas eu creio, querido, que basta uma palavra. Sabe aquela palavra rema? Aquela palavra que nos cativou. Basta uma palavra para você começar a andar e começar a avançar o reino de Deus nessa terra. Quem crê diz amém. Homens de Deus, se você quiser anotar isso, guarda isso. Homens de Deus, eles são movidos por uma palavra. Basta uma palavra para um Abraão sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar que ele nunca tinha ido. Basta uma palavra, querido, uma palavra, para que a gente possa obedecer e seguir em frente. A minha pergunta para você nessa noite é: você tem uma palavra? Você já recebeu uma palavra? Você está à procura de uma palavra? Algo que vai te despertar, quem sabe não é nessa noite. Coloca para mim o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo número 6. Ricardo, me ajuda aqui, por favor, querido. Assume lá a harpa. Quando Davi tocava a harpa, os espíritos imundos iam embora de Saul. Amém? Glória a Deus. Então que Deus abençoe. Enquanto ele vai ali com os dedos, nós vamos aqui com a espada. Amém? Glória a Deus. Então, querido, abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Mas antes, eu queria ler com você. Coloca para mim lá, por favor. Hebreus 4:12. Diz assim, olha, presta atenção. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do nosso coração. Presta atenção nisso aqui, querido. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Você não precisa de mais nada do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai mover o seu coração. A palavra de Deus é que vai trazer despertamento na sua vida. Essa palavra é eficaz. E a Bíblia está dizendo que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Outra versão diz uma espada que corta dos 2 lados, porque ela discerne as intenções do coração. Nessa versão aqui ele usou os pensamentos e os propósito do coração. Querido, presta atenção. Quando você está exposto à palavra de Deus, à ministração da palavra, quando você está estudando a palavra, meditando na palavra, essa palavra está penetrando a sua vida, e ela está fazendo uma avaliação, ela está julgando, ela está discernindo se o que você está pensando, se o que você está querendo fazer, se aquilo que é no sonho no seu coração, se isso está em conformidade com a vontade de Deus. Você diz amém? Por que às vezes nós ficamos perdidos, sem saber que direção tomar, para onde ir? Senhor, o que será de nós? Porque às vezes nós não estamos atentos a essa palavra. Nós acabamos de cantar aqui, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de quê? De vida eterna. Glória a Deus. Irmão, você precisa responder, porque essa noite Deus vai pegar você aqui. Você crê nisso? Você crê nisso? Nós estamos orando por um avivamento, por um despertamento espiritual. E despertamento espiritual é quando a gente tem o mais importante na nossa vida, são as coisas espirituais. Está entendendo? Despertamento espiritual é quando o nosso coração, a nossa vida, ela se volta por completo para as coisas espirituais, de forma que a gente não abre mão dela, em nome de Jesus. No final, nós vamos fazer um desafio aqui. Eu vou deixar para o final. Por isso que deixei a ceia para o final, porque não tem como você ficar com raiva do pastor e cear depois.
Quem crê diz amém. Presta atenção. Então o autor de Hebreus está falando, olha, ela discerne as intenções do coração. Ela julga o que está acontecendo. Ela é apta. Querido, ser exposto à palavra de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Por isso que eu disse, um homem só precisa de uma palavra para ele começar a caminhar. Agora vamos ler Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Quero voltar alguns anos na história, Atos 6:1, e quero relatar aqui algo maravilhoso para nós. Glória. Vamos lá, projeta para nós. Diz assim, ó: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos. O que está acontecendo aqui, irmão? A palavra do Senhor está sendo espalhada, a igreja está crescendo, nada está parando a igreja está avançando. Então os discípulos estão aumentando. Percebe que não é a multidão que está ficando grande, é os discípulos. Percebe isso? Há uma diferença entre multidão e discípulo. Multidão não se compromete, discípulo é comprometido. Multidão só corre atrás do mestre por aquilo que ele pode dar. Discípulo não, ainda que ele não receba nada, ele crê que ele já recebeu, e porque ele recebeu, ele gasta a sua vida aos seus pés. Quem crê diz amém. Então presta atenção, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Olha só, começou aqui o primeiro conflito da igreja. A igreja pré-estabelecida, batizada com o Espírito Santo, cheia de autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, para fazer obras maiores do que as de Jesus em seu nome. Essa igreja agora ela está crescendo. E quando a igreja cresce, diga comigo, quando a igreja cresce, não, diga com fé, quando a igreja cresce, cresce os B.O. Cresce os problemas. Querido, quem não quer problema não pode mexer com pessoas. Quem não quer problema não pode viver no meio das pessoas. Pessoas, eu, você, carregam dificuldades, carregam problemas, nem sempre acerta, erram, e às vezes erram feio. Só que viver no corpo nos faz moldados, nos molda segundo a vontade do Senhor. Agora viver fora do corpo nos faz aumentar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa avareza, a nossa crítica. E sabe o que acontece? A gente acha que está certo, mas na verdade a gente está tudo errado. Então presta atenção numa coisa: aumentou o número de discípulos, houve murmuração. Presta atenção no contexto, irmão. Se converter naquela época era uma situação assim de quase vida ou morte. As pessoas não entregavam a vida para Jesus por um simples hobby. As pessoas não estavam comprometidas com a igreja só porque era legal, porque a música era boa, porque a palavra era entusiasmadora, né? Sei lá se existe isso. Porque aquilo massageava o nosso ego. E querido, uma das coisas que a gente está vendo mais no púlpito hoje, sabe o que é? É a massagem do ego das pessoas. Nós estamos ensinando tudo, menos o caminho para o céu. Nós estamos ensinando a prosperar. Deixa eu já te dar uma notícia aqui. O nosso seminário aqui sobre finanças, a maneira de Deus, não é para te ensinar a ganhar dinheiro, é para te ensinar a administrar bem, segundo os princípios da palavra. Você crê nisso? Diz amém. Tá bom? Então se você não se matriculou ainda, por favor, faz lá, porque vai ser bênção para você. Muitas dos bloqueios na nossa vida, eles podem vir de uma má mordomia, de uma falta de administração financeira, segundo a vontade do Senhor, tá bom? Dinheiro é espiritual. Diga comigo, dinheiro é espiritual. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos, diga todos os males. Ok? Vamos avançar? Então naquele tempo, querido, quando as pessoas se convertiam ao Evangelho e elas testemunhavam publicamente a sua nova fé, você vai ver lá os irmãos de Éfeso, né, que queimaram assim em praça pública os seus livros de magia negra. E quando foram contar o valor, era mais de milhões, querido. Está entendendo? Você está vendo o que as pessoas abrem mão? Está entendendo? Então naquele tempo, querido,
as pessoas quando estavam se convertendo de verdade. Não era um convencimento, não era uma curtida, mas era um novo nascimento. E o que a igreja fazia, querido? Essas pessoas eram humilhadas, elas eram expulsas do meio social. Muitos perdiam emprego, muitos eram, caluniados na rua, apedrejados. Foi assim que muitos discípulos morreram. Você lembra do Coliseu, que matava os verdadeiros para divertir os falsos? Eu costumo dizer que o entretenimento, ele tem a mesma conotação do Coliseu. Ele mata os verdadeiros para divertir os falsos. Está entendendo? O entretenimento na igreja, tá ok? Ele mata os verdadeiros, porque está todo mundo lá dando o seu melhor para fazer festa, fazer aquilo outro, pá. Só que aí, a maioria das pessoas não se comprometem. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu pastorei uma igreja de discípulos. Quem crê diz amém. Eu não pastorei uma igreja de multidão. Esses discípulos, a minha oração é que se torne um grande exército de pessoas. Mas eu pastorei uma igreja de discípulos verdadeiros. E eu sei que para se tornar um discípulo verdadeiro tem um processo. Esse processo é doloroso. Esse processo, às vezes, irmão, vem de encontro. Né? O que é ir de encontro? É bater contra muitos dos nossos pensamentos, anseios. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, como pastor da sua vida, como líder seu, eu não vou procurar te agradar. Não vou. O meu compromisso não é agradar você. O meu compromisso é agradar o Senhor. E se necessário for eu ter que te desagradar, eu fico com agradar o Senhor. Quem crê diz amém. Está entendendo? Então preste atenção, querido. Por quê? Porque ser discípulo tem um preço. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É quando a palavra vier e expor as intenções e desejos secretos do coração que não estão em conformidade com a vontade de Deus. É a gente falar: Senhor, eu estou pronto. Eu abro mão de tudo para viver o que o Senhor tem para mim. É isso. Isso é ser discípulo. É estar comprometido com o Mestre. É estar comprometido com a causa do Mestre. É estar comprometido com a obra do Mestre. É por isso que eu não consigo entender um cristão que não se compromete com a obra de Deus. Não tem como. Ele está mais no status de multidão, que está atrás dos balaios de comida, dos peixes multiplicados, do que de fato uma palavra do Senhor, do que de fato satisfazer o coração de Deus. Então, querido, nesses dias Deus quer levantar homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Aonde estão eles? Diz amém, por favor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Houve uma murmuração. E quando há um problema, querido, necessário ser resolvido. Mas nem sempre a gente sabe como resolver. Tem situações que às vezes acontecem no exercício do reino de Deus, querido, que eu não sei o que fazer. Não sei. E não é pecado não saber, não. Só que a gente tem que fazer uma coisa: buscar entender qual é a vontade de Deus. Quem crê diz amém. Tem situações que acontecem corriqueiramente, que a gente não sabe como lidar com elas. Quer ver uma coisa? Eu nunca pastoreei uma igreja na pandemia. Eu nunca liderei uma célula na pandemia. Eu nunca liderei um ministério na pandemia. Então a gente não é obrigado a saber. E se você líder que está aqui, se você obreiro que está aqui, está carregando esse peso, eu quero dizer para você: se livra dele agora. Se livra dele agora, porque ele não é nosso. Lança o jugo sobre Jesus e toma o dele. Mas presta atenção, querido, tem coisas que ele não sabe como fazer. E esse texto revela para nós o que foi que os apóstolos, os principais líderes da igreja, eles fizeram. Olha só que tremendo aqui, ó. Olha lá. O que aconteceu? As viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Querido, lembra que eu falei que a igreja acolhia as pessoas? Lembra lá de Tiago que diz que a boa religião é atender o órfão, a viúva, o necessitado? Lembra? A gente falou disso semana passada. Então as viúvas, elas eram agregadas à vida da igreja ali, na distribuição de alimento. Elas eram assistidas. Elas eram assistidas ali na sua necessidade, querido. Você lembra lá da viúva de Sarepta? O seu marido morreu.
E ela estava agora em casa, não tinha nada para pagar a dívida, seu marido deixou uma dívida. E aonde ela foi? Ela foi até o profeta. Ela foi até o profeta e ela chegou diante do profeta e ela reivindicou o seu direito. Presta atenção. Ela falou: profeta, ó, o meu senhor, que é o marido dela, serviu ao Senhor com integridade. Ele foi seu servo, ele foi seu discípulo, ele foi alguém temente a Deus. Então, e é o seguinte, ó, o credor está vindo, vai pegar tudo, vai levar meus filhos como escravo. Eu não tenho nada. Ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Quando ela volta para casa, querido, ela ouve a instrução do profeta. E o que ela faz? Deus multiplica na vida dela, porque Deus sempre acolhe o necessitado. Quem crê diz amém. Se Deus sempre acolhe o necessitado, nós também devemos acolher o necessitado. Devemos acolher o necessitado. Então olha só, o que aconteceu? Um grupo reclama porque ele estava ficando sem a parte. Eles estavam mais necessitados ainda, estava faltando. E o que acontece? Olha lá, vamos lá para o versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O que é isso aqui, irmão? Presta atenção que eu vou te dizer. Os apóstolos, eles tinham um compromisso que foi dado pelo próprio Jesus, que era a cada dia mais estar alicerçado na palavra, ensinando a palavra, testemunhando do poder e do amor de Cristo. Mas para isso eles tinham que estar em relacionamento com Deus. E aí entra a vida de oração. Vida de oração. Então eles chegam à conclusão que eles não podiam abandonar o ministério da palavra, da pregação da palavra. Entenda isso. E da oração. Está entendendo? Eles não podiam. Por quê? Porque senão começa a dar problema. Porque senão, querido, eles viram o que eu chamo de pastor operacional. O que é o pastor operacional? É aquele pastor que fica igual um Uber o dia inteiro, só atender necessidade que talvez você está lá perto para atender. Está entendendo? Você é um pastor operacional. Por isso, querido, que eu prego aqui a devolução do sacerdócio na sua mão. Porque há lugares que o seu pastor não estará, mas você estará lá como um representante do céu nessa terra. Quem crê diz amém. E sabe o que aconteceu? Eles chegaram à conclusão que eles não poderiam abandonar esse ministério da pregação, da palavra e da oração. Querido, é na oração que a gente tem os segredos mais ocultos revelados. É no estudo da palavra, na prática da palavra, no ensino da palavra, que a gente consegue ser um instrumento de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve ter em alta consideração aqueles que ensinam. Sabe? Só que se a gente não estabelecer esse conselho de Jetro, chamamos assim, no reino de Deus, sabe o que acontece? A gente começa a ficar cansado, sobrecarregado, e a gente começa a cansar o povo. Você lembra lá de Moisés? Seu sogro, querido, coisa boa receber uma chamada do sogro, sim ou não? Não é? Ela não é? Quando o sogro fala: senta aí que eu preciso falar com você, o negócio está ficando feio. Aí ele chamou e falou assim: ô Moisés, deixa eu te dar um conselho. Você ouvir bem, se você não ouvir, se você ouvir, você vai discernir que é Deus falando com você, né? Ou seja, conselho, você ouve se você quiser. E aí ele falou assim: olha, você está cansado? O povo está cansado, porque olha a fila que está aí para você julgar a causa deles. Levanta homens. Levanta homens. A Bíblia mais nova, ela traz a versão seguinte: homens de verdade. De verdade. O que é um homem de verdade, querido? Um homem de verdade é aquele que tem coragem. Não é aquele que parece ser, mas não é. Tem uma música Daniel Samuel, quem é da antiga aí lembra, que fala assim, ó: tem coisas que parecem ser, mas não é. Só Deus é até o que não parece. Pegou aí? Homens de verdade. Homens que iam abraçar o que lhe foi confiado.
Lá em Hebreus capítulo 5 fala que nada vem do homem. Está falando do ministério sacerdotal e fala o seguinte: essa dádiva só pode vir do alto. Está entendendo? Então, querido, presta atenção numa coisa aqui. Deus quer levantar homens e mulheres, mas não para ocupar posições, para estabelecer governo, para agir em responsabilidade. Sabe qual é aquilo que a gente mais vê na igreja? Pessoas pegando coisas e depois abandonando. É pessoas dizendo assim: não, Deus falou, aí um dia Deus desfalou. É isso que a gente vê. É pessoas que um dia elas estão assim como Isaías, me envia, e outro dia elas estão dizendo assim, deixa eu me esconder na caverna. Querido, isso é algo que precisa mudar, essa chave precisa virar dentro de nós. Sabe por quê? Porque Deus quer levantar homens e mulheres, como que a gente vai ler aqui agora. Homens e mulheres que não estão nem aí para posições, que não estão se importando se o seu nome vai estar no funcionário do mês. Homens que não estão nem aí se ele vai sair na foto ou não. Está entendendo? Homens que não estão nem aí, querido, se o nome dele vai ser citado aqui quando a gente chamar para orar. Homens que estão escondidos, mas estão sendo responsáveis. Eu acho que o pior crime que a gente pode cometer no reino de Deus é a gente ser irresponsável com a obra dele. Porque a Bíblia diz: maldito o obreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quem crê diz amém. Está entendendo isso? Então, meu querido, é preciso entender qual é o tipo de homem, de mulher, de jovem, de adolescente que Deus quer usar nesse tempo. Não é pessoas que estão brincando de ser o que não é. Não é pessoas que não estão atrás de aparência. É pessoas que entenderam a palavra que lhes foi dada. É pessoas que entenderam o encargo que eles receberam. E eles não estão nem aí se o povo está reclamando. Eles querem ouvir a voz de Deus. Você diz amém por isso? Agora presta atenção no que aconteceu aqui, ó. Os 12 convocaram, aqui ó, eles já tinham escolhido um homem para o lugar de Judas, tá? Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Irmão, presta atenção, o que era esse ministério aqui, ó? É mais ou menos parecido com o ministério da ação social, sabe? Aquele ministério que colhe as necessidades das pessoas, abre as portas para as pessoas não terem vergonha de falar, né? E aí o que eles fazem? Eles levantam, mobilizam e levam lá o donativo, aquilo que ele está precisando. Estevão era esse cara. Nós vamos falar um pouquinho de Estevão. Esses 7 homens aqui, eles foram recrutados para esse ministério. E querido, tudo que Deus te chama para fazer é extremamente importante. Sabe, tudo aquilo que Deus te confiar, meu irmão, não importa o que você está fazendo, não importa se você não está sendo visto, não importa se você não está sendo aplaudido, se estão falando sobre você, tudo que Deus moveu o seu coração para fazer, querido, presta atenção, é extremamente importante. Por que é importante? Porque ele traz aqui algumas características. Ele fala, olha, homens de boa reputação, sabe? Querido, não são homens perfeitos, não são pessoas perfeitas. Eu costumo dizer para quem chega aqui na Missão em Vida, eu falo assim, olha, as pessoas que chegam, vêm de outro ministério, outra cidade, eu falo assim, olha, se você procurar defeito aqui, você vai achar um monte. Você vai sempre encontrar. Você vai encontrar. Agora, se você procurar entender qual é a vontade de Deus para a sua vida aqui, você vai ser tremendamente usado. Não vai precisar de eu arrolar você a nenhum cargo, a nenhuma função na igreja. O próprio Deus vai se encarregar de exaltar o seu ministério. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Então, querido, o que acontece aqui? Olha, ele fala também, ó, cheios do Espírito de sabedoria. Irmão, homens e mulheres que Deus quer levantar nesse tempo são pessoas que estão buscando crescer a cada dia. São pessoas que
estão abrindo seu coração para serem pastoreadas, para serem ensinadas. Pessoas que estão a cada dia procurando melhorar o seu testemunho, melhorando crescer em sabedoria. Pessoas que estão ali a cada dia buscando se encher do Espírito Santo. De tal forma, querido, que ele não precisa de nada, ele só precisa da presença de Deus. Só disso. Homens e mulheres que Deus quer levantar nesse tempo são homens e mulheres, querido, que não têm mais a sua vida por preciosa, mas são pessoas que disseram assim: olha, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu não irei para onde o Senhor não quer que eu vá. Eu não farei o que o Senhor não quer que eu faça. Eu não vou assumir nenhuma responsabilidade que o Senhor não falou. Pelo contrário, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ser um instrumento. É isso. Esses são homens e mulheres que Deus quer levantar. E no meio desses requisitos aqui, ó, que não são perfeições, que não são habilidades, mas são compromissos. Compromisso. Querido, um compromisso de um discípulo ter uma boa reputação, sabe? É o testemunho dele. É o testemunho dele. O compromisso de um discípulo, sabe, é buscar a cada dia ter sabedoria, viver cheio do Espírito Santo, para que ele não comece a dar nada dele mesmo. Quando a gente está andando vazio, irmão, sabe o que acontece? A gente começa a dar coisas nossas, não sai nada. Agora, quando a gente está cheio, irmão, a gente não precisa nem abrir a boca, porque já está exalando unção. Você lembra disso? Você lembra de Pedro? Pedro passava nas cidades, assim, nas aldeias, nos povoados, e o que acontecia? A sombra dele curava as pessoas. Eu creio numa geração que vai viver isso, querido. Eu creio nisso. Quem crê? Eu creio nisso, numa geração que vai assumir esse compromisso e vai dizer: Senhor, pode me usar. Mas uma geração que vai dizer: Senhor, eu não quero te usar. Homens e mulheres que Deus está levantando nesse tempo são homens e mulheres que têm compromisso. Quando eles são encarregados de qualquer serviço, por mais desprezível que seja, irmão, e serviço no reino, ele vai além das funções que você exerce na igreja. Ele vai além das funções que você exerce no seu ministério. Ele vai além dos ofícios que você tem na igreja. Ser alguém encarregado, ser alguém responsável, é alguém que vai trabalhar amanhã e vai dar o seu melhor. Não importa se o seu final de semana for cheio, porque a morcegagem não faz parte da sua vida. Isso é ser alguém compromissado. Você diz amém? Amém, querido? Por favor, fala amém. Você tem que falar amém nessa hora. É alguém que amanhã, querido, vai assumir o que Deus colocou na mão dele, seja a esposa, seja o marido, seja os filhos, e vai fazer isso de todo o coração. As aulas voltaram e a minha filha trocou de escola e eu fui levar ela essa semana por 2 vezes. E, querido, Deus fala com a gente nas coisas muito simples, muito simples. O meu sonho, quando eu era jovem, era estudar numa boa escola. Meu sonho. Só que meu pai não tinha condições de fazer isso. Aí eu procurei ser um bom aluno. Para quê? Para me poder entrar pelo meu mérito. Mas eu procurei também comparecer diante do Senhor e falar: Senhor, abre a porta, porque porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Agora a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. E, querido, eu não consegui estudar numa boa escola, mesmo sendo um bom aluno. Agora, a minha filha, a gente começou a ministrar isso no coração dela desde pequena, e falar assim: filha, você precisa ser uma boa aluna, você está numa boa escola, você precisa. Sabe por quê? Porque você vai crescer, eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para você. E aí eu fui levar ela na escola essa semana, querido. E quando cheguei lá na escola, eu deixei ela e ela falou assim: tchau, pai, fica com Deus. E ela entrou. E aí eu fiz uma oração por ela. Eu falei assim: Deus, por favor, guarda ela nesse ambiente. Guarda ela, que ela não desvie o coração. E sabe, querido, eu me lembrei de orações que eu fiz quando eu era adolescente, que eu queria ir para uma boa escola, e Deus não permitiu.
E Deus me fez lembrar que a maior honra para um pai não é o filho estudar na melhor escola, é ele ser um bom filho de Deus. Seu filho pode estudar em qualquer escola, querido, mas se ele tiver compromisso com Deus, não tem coisa que pague isso, irmão. Seu filho pode formar na faculdade de Harvard, mas se ele não quiser Jesus, querido, o diploma não leva ele para o céu. Você diz amém? Então invista no crescimento espiritual dos seus filhos, pais, por favor. Invista no crescimento deles. Gaste tempo com eles. Converse sobre coisas da vida. Conversa com eles sobre sexualidade. Conversa com eles sobre tudo que eles estão tendo acesso precocemente nas redes sociais. Converse sobre isso. Fala com eles sobre os desafios da vida. Mostra para eles que a vida não é um iPhone 12. Mostra para eles, querido, isso. Mostra para eles que a vida é muito mais dura do que pedir uma comida rápida no iFood. Mostra isso para eles. Leva os seus filhos lá na casa que você construiu com tanto esforço e fala assim: filho, essa casa custou tanto. Seu pai teve que trabalhar tanto tempo, mas sua mãe, a gente foi privado de viajar, de fazer isso, aquilo, outro. Sabe por quê? Porque a gente queria dar um lar para você. Irmão, tem muita gente que tem casa boa, mas só quem tem a presença de Deus tem um lar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quem tem a presença de Deus tem um lar. Tem um lar. Um lar. Onde você pode correr quando você tiver medo. Onde você pode se achegar quando você estiver acuado. Quando você tiver crise. Quando você estiver sendo confrontado. Quem tem um lar pode acolher pessoas. Pode acolher os filhos. Então preste atenção nisso. No meio disso tudo aqui, pula para mim aqui, por favor. Uma vez eu falei assim: pula. Aí alguém deu um pulo assim, ó, né? Quanto a nós oh Jesus, presta atenção. Agora os apóstolos estão falando assim, ó: quanto a nós, vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Irmão, o que a palavra consagração quer dizer? Quer dizer se separar. Está entendendo? Consagrar. Consagrar quer dizer se separar. Quer dizer buscar com ímpeto. Nós estamos orando esse mês, aqui no Culto Mais de Deus, por um despertamento espiritual. Mas o despertamento espiritual, sabe o que é? É quando a gente não abre mão das coisas espirituais. Isso. Presta atenção. Se cada bispo, a palavra bispo quer dizer pastor, supervisor, líder. Não líder de patente ou status, mas líder de responsabilidade. Presta atenção numa coisa: liderança não tem a ver com posição, tem a ver com governo. Líder não governa sobre, líder governa em favor. Quem crê diz amém. Pegou isso? Essas palavras não são minhas, essas palavras são do apóstolo Luiz Hermínio, que eu bebo muito da fonte dele. Mas ele falou isso um dia e isso capturou meu coração. Ele disse: olha, líderes não lideram sobre, líderes lideram em favor. Por isso que todo líder, irmão, ele tem que ser o primeiro a dizer: estou pronto, conta comigo, deixa que eu faço, manda na área que eu cabeceio, me dá a faixa de capitão. Líder é isso. Líder é aquele que fala assim: ó, está com algum problema aí? Pode deixar que eu vou te ajudar. Isso é líder. Agora o contrário disso não é líder, é covardia. Está entendendo? Então preste atenção, porque eles estavam levantando líderes responsáveis por uma parte tão importante na igreja, que era acolher as viúvas. E esses líderes, eles não tinham só o compromisso de levar uma cesta básica, eles tinham o compromisso de ser testemunhas do Senhor. Querido, se você está lá na porta, se você está lá no Kids, se você está lá na mídia, se você está aqui tocando, se você está sentado, se você está olhando o carro, o seu serviço não é só executar bem o que você está fazendo, isso é obrigação. O seu serviço é ser uma testemunha do Senhor.
Quando eu fui na Igreja Batista Lagoinha pela primeira vez, num culto fé com o André Valadão, tinha tanta gente que eu não tinha lugar para pôr o carro. Quem já passou isso lá? Não tinha lugar para pôr o carro. Só que assim, de repente veio um obreiro assim, que estava com um coletinho refletivo assim a mim. E ele viu que eu já tinha dado várias voltas. E ele parou assim e falou: ô irmão, peraí. Você está vindo para o culto? Aí eu falei: tô. Aí ele: então que Deus te abençoe, querido. Olha, esse vai ser o melhor culto da sua vida. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você nessa noite. Aí eu falei assim: eu quero estacionar. Eu respondi amém e falei: eu quero estacionar. Aí ele falou assim: peraí, me segue aqui. Aí eu fui andando com o carro atrás dele, irmão. Aí ele tirou um cone, colocou lá numa vaga. E naquele momento eu já senti a presença de Deus na minha vida. Esse cara não entrou para louvar. Esse cara não sentou para ouvir a palavra. Esse cara nem viu quem foi no culto, mas ele fez o seu melhor culto ao céu, guardando os carros. Quem crê diz amém. Homens que Deus quer levantar nesse tempo, queridos, são homens como esse manobrista. São homens que estão ali e diz: hoje é o dia de eu servir na casa do Senhor e nada vai me impedir. Sabe o que a gente viu na pandemia, querido? Eu estou falando por experiência pastoral. A gente viu na pandemia muita gente não querendo nada com o Senhor, nada com a obra de Deus. Muita gente largando tudo, mas querendo o melhor, querendo o máximo, dando o mínimo. Sabe? Só que Deus não quer isso. Deus quer pessoas compromissadas, pessoas comprometidas. Deus quer pessoas, querido, que não precisam mandar para fazer. Pessoas que têm proatividade. Pessoas que falam assim: deixa que é meu. É isso que Ele quer. Certa vez no culto, acabou o copo. E alguém me interrompeu na hora da pregação e falou assim: pastor, não tem copo. Aí eu falei assim. Aí ele ficou perdido sem saber o que fazer. Aí ele ousou perguntar. Aí ele foi e perguntou a alguém. Ele falou assim: onde tem copo? Aí a irmã falou assim: você tem que ir lá do outro lado pegar e tal. Aí quando ele foi lá, irmão, ele viu que não tinha copo, tinha acabado. Isso acontece nas melhores igrejas, irmão. Às vezes, né, Cristo, o almoxerifado falha, né? E sabe o que aconteceu? Ele ficou assim, de braço cruzado. Aí ele voltou para a irmã e falou assim: mas não tem copo lá não. Ela falou assim: então nós vamos ter que comprar. Aí ele conta que Deus falou com ele: se ele me mostrou, é porque a responsabilidade é minha. Ele foi lá na Araújo, foi lá no Canadá, foi lá na Araújo, comprou o copo, colocou lá. Quando ele pôs o copo, uma irmã chegou e falou assim: cara, estava esperando o copo. Deus te usou para trazer o copo aqui. Sabe, irmão, Deus está à procura de pessoas que assumem as suas responsabilidades. Deus está à procura de pessoas, meu irmão, presta atenção, que entendem o que elas carregam. E por elas entender o que elas carregam, elas não estão titubeando frente às dificuldades. Elas não estão titubeando frente aos desafios. Irmão, essa semana a gente teve uma reunião do conselho administrativo da igreja. E começou às 7h30, né? E foi até, quase meia-noite, não foi, queridos? Só a graça, né, Tieldo? E a gente não acabou os assuntos. Aí, eu cheguei em casa e estava, refletindo sobre como que a nossa reunião foi tranquila, né? Apesar de acabar tarde, mas foi tão tranquila, tão maravilhoso. E eu orei e falei assim: Senhor, por favor, libera isso sobre nós. Libera isso sobre nós, essa harmonia, essa união, essa comunidade. Libera isso sobre nós cada dia mais, de tal forma que todo aquele que chegar, ele também se envolva nisso. E a gente não tenha, daqui a pouco, irmão, a gente vai compartilhar o cálice. E todas as vezes que nós compartilhamos o cálice, Deus nos dá uma palavra aqui: troca com seu irmão, para que não haja entre vocês divisão, facção. Hoje pela manhã, irmão, saiu assim sem querer, eu falei: conversa fiada. Falei isso, eu falei: meu Deus do céu. Mas é verdade, mexerico, fofoca. Sabe? Daqui a pouco, querido, você vai fazer isso, e não tem como fazer isso se você estiver brigado com o outro. Se você não estiver em paz com o irmão. Se você fizer isso, querido, nem a sua oferta, ele não quer. Ele fala: vai lá e reconcilia primeiro.
A obra está cheia de necessidade. Você olha o tanto de coisa aqui, está cheio de necessidade. Mas Ele não quer nada que está carregado de uma divisão, querido. Ele não quer isso, de contenda. Sabe, nessa noite Deus quer despertar isso no nosso coração. Ainda que esse período de pandemia nos afastou muito fisicamente, sabe, no nosso compromisso um com o outro, querido, não existe crise no céu, não existe pandemia no céu, não existe nada de distanciamento no reino, o reino é coletivo. Sabe, e é isso que nós devemos clamar: Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade nessa terra, como está sendo feito no céu. De tal forma que a gente seja constrangido com o seu amor, de tal forma que a gente seja constrangido pela tua presença. É isso. E sabe o que aconteceu aqui, ó? Versículo 5. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Homem cheio de fé e cheio do Espírito. Irmão, eu tenho algumas coisas na Bíblia que eu falo assim: Senhor, por que está assim? E uma delas é: por que é cheio de fé e cheio do Espírito? Quem é teólogo aqui sabe, é possível estar cheio de fé sem estar cheio do Espírito? É possível, Emir? É possível? Se a Bíblia faz essa distinção entre cheio de fé e cheio do Espírito, a gente precisa ir na origem da palavra. Uau! Sabe qual que é a origem da palavra fé? Não é apenas acreditar, é fidelidade. Meu Deus, homens cheios de fidelidade e cheios do Espírito Santo. Está entendendo isso, querido? Está claro isso para você? Diz amém, por favor. Senão a gente prega mais, tá? Homem cheio de fidelidade, cheio do Espírito Santo. O que é fidelidade, irmão? Fidelidade é o contrário de adultério. Fidelidade pode ser traduzido como o contrário de descompromisso. Quando eu ando em fidelidade com a minha esposa, é porque eu estou comprometido com ela. Quando eu ando em fidelidade com a igreja local, é porque eu estou comprometido com ela. Quando eu ando em fidelidade com a minha família, é porque eu estou comprometido com ela. Então, meu irmão, Deus quer levantar nesse tempo homens e mulheres fiéis a Deus, a sua casa, ao seu casamento, à sua família, fiel ao seu ministério, fiel ao seu líder, fiel ao seu pastor. Está entendendo? O problema é que, às vezes, por causa de práticas erradas, alguns princípios eles foram deturpados. E quando a gente fala assim, fidelidade na igreja, a gente já remete a isso, a dízimo e oferta. Mas não é só isso. Querido, se Jesus está falando que Ele não recebe a sua oferta se você estiver em contenda com seu irmão, qual é a prioridade do céu? É que sejamos um corpo vivo, um organismo vivo do Senhor. Então é muito mais, a gente não pode pegar o que o outro está errando e querer encaixar isso. Tem muita gente que deixa de ser fiel a Deus, e agora eu estou falando de dízimo e oferta, porque o pastor tal está sendo descompromissado ou irresponsável com as finanças do ministério tal. Querido, o princípio do Senhor, ele não muda porque alguém mudou, ou errou, ou deturpou. Se isso acontecesse, Deus teria desistido de salvar e de remir a humanidade. Porque Ele criou o homem ele pecou e Deus não desistiu dele. Se porque Deus acreditou em Adão, acreditou na humanidade caída, e Ele disse: olha, eu verei eles como uma multidão, lavada e remida pelo sangue do meu Filho. É porque, querido, o Senhor, Ele acredita naquilo que Ele estabeleceu. Então nós temos que parar com isso, de querer deturpar valores, princípios, adulterar a palavra de Deus, porque alguém está fazendo errado, porque alguém fez errado. Não, a palavra de Deus ela é viva, eficaz, e ela continua sendo a palavra de Deus. Ela não precisa de atualização, ela não precisa disso. Nós que precisamos nos enquadrar nela como discípulos amados do Pai. Quem crê diz amém. Finalizando aqui,
Eles então levantaram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um prosélito lá de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Irmão, presta atenção numa coisa aqui, eu quero abrir um parênteses nesse detalhe. A Bíblia diz que a gente não deve precipitar para colocar as mãos sobre pessoas e ungí-las, não é isso? Não devemos precipitar. Mas presta atenção, uma vez que alguém colocou as mãos sobre você, você foi consagrado ao Senhor, você precisa responder isso em compromisso diante do céu. Está claro isso aqui? Eu fui consagrado a pastor um mês antes dessa mensagem aqui, 2014. A igreja estava lotada de pessoas, minha família estava lá. Os jovens que estiveram aqui ontem ministrando louvor e tal, eles estavam lá, tudo assim: uau, meu líder vai virar pastor. Era assim. O meu pastor estava aqui depois de 4 anos andando junto, tomando essa pecada até da outra, irmão. Sabe quando a gente fica com raivinha do irmão e vai para casa reclamar com o pastor? Sabe? Aí eu chegava: pastor Milton, porque fulano está fazendo isso? Aí ele falava assim: o que você fez? Não, eu estou querendo ir lá e brigar com ele. Então você não está pronto para ser pastor. Era assim. Você precisa responder em amor, constranger ele com amor. Aí eu abaixava o bico, ia lá na casa dele: ô irmão, teve um problema, eu quero dizer que eu te amo e a gente precisa resolver isso. Aí o irmão: querido, estava te esperando aqui. Está entendendo? Tomando sapecado até da outra, filhão. Por quê? Porque o discipulado tem um preço a se pagar. Jesus pregou um capítulo inteiro sobre o preço do discipulado. O pastor Milton, ele não ficava olhando na rede social, não precisava disso. Mas ele se importava com aquilo que eu estava carregando. Era isso que ele fazia. E por muitas vezes, querido, as nossas conversas começaram 8 horas da manhã e foi até depois do almoço. Por quê? Porque era Deus tratando a gente. E aquilo mostrava para mim: você não está pronto. Você é chamado, mas você não está pronto. Você é chamado, mas você não está pronto. Você é chamado, mas você não está pronto. Até entender isso, irmão, teve que cair uma chave assim dentro de mim. Quando essa chave caiu, ela precisava cair na minha esposa. Porque a minha esposa estava assim: Renan, o que é isso? Não, eu não estou preparado para isso. Olha, não, pelo amor de Deus, a gente tem tanto sonho, não, você é pastor. E eu falava com ela assim: eu te avisei quando a gente foi namorar, que você ia casar com um pastor. Então, fale agora ou cale-se para sempre. E sabe o que aconteceu? Foi 4 anos, querido, andando junto. E o dia da consagração, irmão, sabe o que eu queria fazer? Fugir daquele lugar, ir embora, chutar o balde, falar assim: eu não quero isso não. Não, pastor, você está equivocado. Eu queria ir embora, querido. Só que depois que veio a oração, a igreja toda orou, colocaram as mãos sobre mim, sobre a minha esposa, derramaram um óleo e falaram assim: a partir de hoje nós estamos oficializando o que já é realidade no céu. Irmão, eu queria ir embora para casa e fechar dentro do quarto e nunca mais pecar. Existe uma fase de transição em todo homem e mulher de Deus que se chama coragem. Estevão, ele foi levantado. Ele era cheio de fé, cheio do Espírito, sabedoria e tinha boa reputação. Só que agora, o que era teoria foi para a prática. E agora Estevão, ele está indo com os donativos e no meio do caminho tem um aleijado clamando por misericórdia. No meio do caminho tem um não crente clamando por salvação. No meio do caminho tem um endemoniado, um possesso, clamando por libertação. E ele está com a cesta básica. Mas o que a gente vê Estevão fazer, irmão, sabe o que é? É cumprindo o seu ministério de entregar a melhor cesta da vida dele.
mas é Ele operando muitos sinais, milagres e maravilhas. Você diz amém por isso? Um verdadeiro discípulo do Senhor, presta atenção que isso é forte. Um verdadeiro discípulo do Senhor, as suas habilidades, o dom que Deus deu, não é um fim em si mesmo, não é. Pelo contrário, é uma ferramenta que Ele tem para levar vidas para o céu. Quem crê diz amém. Quando você sobe aqui e toca um instrumento, querido, não é sobre tocar o instrumento, é sobre tocar a vida de alguém. Quando você está lá na porta recepcionando, não é sobre recepcionar, é sobre dar acesso à presença de Deus para alguém. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou sendo simplista aqui, entenda o que eu estou falando. Quando você está fazendo qualquer coisa, você está operando a mídia, você está operando a arte da igreja, você está mexendo no som, querido, sei lá, qualquer coisa, você está trabalhando, você está honrando sua esposa, seu marido, você está pagando suas contas, você está andando em conformidade com a palavra, querido, isso tem um alvo, isso tem um objetivo: alcançar vidas para o reino de Deus. E se isso não está acontecendo, a gente deve voltar lá e entrar no ministério da palavra e da oração e falar assim: Senhor, usa a minha vida, me usa. Então não é sobre dons, não é sobre talento, é sobre ferramentas do céu para ser testemunha viva de um Deus que é vivo. Quem crê diz amém. Quando você entende isso, querido, algumas coisas se tornam mais fáceis para você. Se tornam mais fáceis. Quando você entende isso, algumas coisas ficam mais responsáveis para você. Quando você entende isso, meu irmão, você decola. Só que você tem que estar pronto para ser apedrejado. Porque todo mundo, árvore que dá fruto, é quem leva pedrada. Estevão foi. E a operação de milagres, o testemunho vivo que Estevão dava a respeito de Jesus, incomodou as pessoas, de forma que tramaram contra ele. E ele foi apedrejado e morto. Mas a Bíblia diz que quando Estevão falava, o seu rosto brilhava tanto que parecia um anjo do céu. Você está entendendo isso aqui? Querido, nessa noite, Deus quer despertar você para isso. Deus quer te fazer virar uma chave dentro de você. Sabe o que eu percebo, querido? Que esse período, quando eu usar, toda vez que eu usar a pandemia aqui, eu não estou pondo a culpa na pandemia, eu quero falar do período, tá? Mas esse período dessa luta que a gente está enfrentando e dá sinais de que vai passar, e eu creio em nome de Jesus, eu percebo que algumas coisas que a gente já tinha vencido, a gente voltou a lutar contra elas. Presta atenção. Algumas coisas que a gente já tinha superado, a gente voltou a lutar contra elas. Um grande teólogo disse que a pior coisa na vida de um cristão é ter que se arrepender de um pecado que já havia sido liberto. E existem algumas práticas que a gente já tinha avançado e mudado a mente, renovado a mente para elas, que a gente está voltando a praticar. Seja na família, seja no casamento, seja na igreja, seja na sociedade. Então o que a gente precisa fazer? Voltar de novo ao início de tudo. Voltar ao primeiro amor. Reconstruir o que foi desconstruído. Voltar a ter o nosso coração ardendo na presença de Deus. Eu creio que o Senhor quer fazer isso com você nessa noite. Nesse lugar. Nesse lugar. Mas antes de eu chamar você para ficar de pé, para a gente orar por isso, e te fazer um apelo. A palavra apelo é feia, mas te fazer um convite para você se comprometer com isso. Eu quero convidar a gente para lembrar da morte de Jesus. E lembrar, semelhante ao que a Bíblia diz, que na luta contra o pecado, querido, a gente não lutou a ponto de derramar o próprio sangue. Se você não tem uma causa que vale a pena morrer por ela, não vale a pena viver por ela. Estevão entendeu que a causa dele valia a pena morrer por ela. E ele morreu. Mas hoje, ele deixou um legado tão grande para nós, que nós estamos pregando sobre a vida dele. Você entende o que o Senhor está fazendo nesses dias? Eu quero te fazer uma pergunta, que eu fiz nessa palavra, que Deus fez para mim.
Se a Bíblia fosse escrita hoje, se hoje o Espírito Santo nos capacitasse para escrever a palavra de Deus, transcrever a palavra de Deus, qual que seria a história? Qual que seria a história? Todos os homens da Bíblia foram homens simples, comuns, gente falha, cheio de erro, de acerto, mas gente que amava a Deus, e gente que queria amar mais a Deus. E sabe o que aconteceu? Foram homens que a Bíblia diz lá em Hebreus 11, as quais a terra não era digno deles. Nessa noite, querido, nós vamos tomar aqui a ceia. Mas sabe, eu não queria que você encarasse esse momento como um ritual apenas, como um sacramento, como algo que você faz no culto, ora, adora, escuta a palavra, bate palma. Não. Eu queria que você entendesse que isso aqui, irmão, é uma oportunidade de recomeçar bem com o nosso Senhor. Recomeçar. A ceia, ela demonstra para nós que todo discípulo, ele tem parte no corpo de Cristo. E a presença dele no nosso meio, ela é real aqui nesse lugar. Mas ele quer que você se comprometa ainda mais com ele. Ainda mais com ele. Nessa noite, querido, você não pode tomar simplesmente o cálice, o suco de uva que está ali, comer um pão. Isso você faz todo dia. Nessa noite você não pode simplesmente se submeter a mais uma programação da igreja, a mais uma ferramenta, a mais uma prática cristã. Não, você não pode fazer isso. Nessa noite você precisa render totalmente o seu coração diante do Senhor e falar: Senhor, se há algo em mim, e sempre a gente vai encontrar, querido, toda vez que a gente olha para dentro da gente, a gente sempre encontra algo que desagrada a Deus. Mas ao olhar para a cruz, a gente percebe que ela está vazia, e que a minha salvação, a minha justificação, a minha regeneração não foi pelos meus próprios méritos, senão nunca conseguiria, mas foi pela graça de Jesus. E agora eu posso com liberdade, depois de ser um discípulo, um crente, que já testemunhou isso publicamente pelo batismo. Se você é batizado nas águas, testemunhou publicamente da sua vida, da sua nova vida, da sua fé em Cristo Jesus. Assim como Estevão, você não teve medo de dizer: eu sou discípulo de Jesus. Você está convidado a cear com a gente hoje. Mas se você ainda não fez isso, você está convidado a se comprometer hoje e falar: eu quero testemunhar isso para todo. Eu vou gritar para todo mundo, eu vou mostrar para céu, terra e até o inferno que eu nasci de novo. Nasci de novo. Então eu queria que você fechasse seus olhos e toda a igreja se colocasse de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Quero chamar os irmãos que vão nos ajudar aqui nessa noite. Eu queria que esse momento, querido, ninguém ficasse disperso. Ninguém. Eu queria que esse momento Sim, Senhor. Alvo mais que a neve. Somos lavados. Se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve. Você pode cantar isso mais uma vez? Levanta suas mãos. Declare isso de todo o coração. Alvo mais que a neve. Sim, sim. Alvo mais que a neve. Somos lavados por Ele. Mais alvo que a neve serei. E toda a noiva do Senhor cante. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim. Se
que a neve serei. Quantos podem dar a maior salva de palmas a Ele nessa noite? Aleluia! Aplauda o Rei, aplauda o Rei. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele vive e Ele reina. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém, querido. Deseja a paz do Senhor para o seu irmão. Vá na paz, no amor do Senhor. Você tem uma ótima semana de muito poder e muita vitória em nome de Jesus, amém? Fica ligado na rede social que nós vamos começar um desafio essa semana, tá ok? Eu quero contar com você. Grande abraço, fique com Deus. Você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia. É um enorme prazer e uma honra poder entrar na sua casa com essa palavra. Eu quero te pedir um favor, curte aí, compartilha, envie para sua família, envie para os seus amigos e vamos juntos compartilhar o amor do nosso Senhor. Um abraço, beijo no seu coração e até a próxima em nome de Jesus.